Bem, já se disse quase tudo sobre o Pelé, sobre as suas conquistas, os seus gols, as homenagens que recebeu, inclusive em vida, né? Mas eu gostaria de fazer esse vídeo para homenageá-lo, dando um enfoque um pouco diferente. Além da participação dele na seleção brasileira, no Santos, sobretudo, né? Já que depois ele jogou nos Estados Unidos também, no Cosmo. Mas dá uma visão geral, não só das conquistas do Pelé, mas do futebol que era praticado na época, né? Não só com relação aos títulos, mas também com a relação do futebol, digamos, com a própria sociedade, né? Com os jogadores em campo. Era violento ou não o futebol que era praticado naquela época? Qual a relação do jogador entre os próprios jogadores? Qual o nível educacional dos jogadores? Quais os direitos que tinha o jogador naquela época? O futebol era violento? Existia, digamos, doping no futebol naquela época? O jogador entrava drogado, digamos? E a arbitragem? Tinha suborno na arbitragem? Então tudo isso eu vou enfocar nesse período que o Pelé jogou, tá certo? Bem, eu vou mostrar aqui alguns discos, também alguns livros, né? Sobre os quais eu basei minha pesquisa, até porque eu venho acompanhando a vida do Pelé, da seleção brasileira, desde quando eu era criança lá em Guaraciaba do Norte. Inclusive, que a gente assistia tudo no rádio, né? Hoje nós temos essa parafernália de internet, de tablet, de celular, de TV a cabo e tudo, mas a gente tinha o prazer de assistir o grande ídolo do nosso futebol através do rádio. Nem tinha a imagem dele, né? Mas a gente já sabia através das revistas, daquela época o pessoal vinha em Fortaleza e comprava, levava, como a Manchete, né? O Cruzeiro, tá certo? E outros. Depois que eu vim para Fortaleza ainda criança, eu comecei a acompanhar tudo da melhor maneira possível, através da televisão e às vezes de jogos que tinha aqui, do campeonato cearense, e acompanhava todo o futebol desde essa época. Portanto, há mais de 60 anos que eu acompanho o futebol. Bem, então os discos aqui, esse aqui das Copas de 58, 62 e 70, né? Está aqui a seleção brasileira do tricampeonato. Esse outro também, dado de campeonato, né? Tá aqui os jogadores, ó. Esse daqui, o Mundo de Pelé, é justamente o depoimento que o Pelé deu para o Museu da Imagem do Som, sobre a vida dele, né? Sobre tudo que ele praticou, sobre o futebol que ele praticava e a sua vida pessoal, né? A família e etc. Tá? E esse aqui é o principal deles, Pelé, seus gols, sua vida. Tá? Pelé, seus gols, sua vida, né? É justamente esse aqui, esse disco que eu vou terminar o vídeo, tá certo? Mostrando inclusive os gols do Pelé na Copa de 58. Tá? E agora os livros. Esse aqui é o livro do Nelson Rodrigues, A Sombra das Chuteiras Imortais, onde o Nelson Rodrigues fez várias crônicas, né, do futebol brasileiro, sobre jogadores, sobre as partidas, né, sobre tudo o Maracanã. E ele já previa, o Nelson Rodrigues, que o Pelé seria um rei, tá, do futebol. E ele também disse que a gente só seria campeão depois que a gente perdesse o complexo de vira-lata, né? Até porque não ganhamos a Copa de 50 aqui, perdemos para o Uruguai, 2-1, e ele diz justamente por isso. E depois, quando o Pelé entrou na seleção também com o Garrincha, a gente foi campeão mundial. Então aqui, ó, a realeza de Pelé. A realeza de Pelé, está aqui. Essa crônica que ele escreveu depois que o Santos bateu a América em 25 de fevereiro de 52 no Maracanã, por 5-3, e o Pelé fez 4 gols nessa partida. Né? E ele termina a crônica dizendo assim, ó, com Pelé no time e outros como ele, ninguém irá para a Suécia com a alma dos vira-latas. Os outros é que temerão diante de nós. Manchete Esportiva 8 de 3 de 58.
E mais na frente ele escreve aqui, Complexo de Vira-Lata. Aqui é outra, olha. Ele escreveu isso aqui antes da Copa de 58. Ele diz assim, ó. Por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Eu vos digo, o problema do esquete não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática. Absolutamente. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-lata, e que tem futebol para dar e vender, lá na Suécia. Uma vez que ele se convença disso, ponham em campo para correr em campo e ele precisará de 10 para segurar, como o chinês da anedota. Insisto, para o esquete, se eu não ser vira-lata. Eis a questão. Então, pessoal, justamente a partir do momento em que o Brasil perdeu esse complexo de vira-lata, sobretudo depois que o Garrincha e Pelé entraram na seleção, a gente perdeu esse complexo e hoje já estamos com 5 campeonatos mundiais. Esse outro livro aqui é importante porque Bola Fora, a história do êxito do futebol brasileiro, do Paulo Vinícius Coelho. É o chamado PVC que trabalha no Sport TV, né? Então ele aqui faz uma análise da saída dos jogadores do futebol brasileiro, desde antigamente, né? E isso aqui serve para demonstrar por que nós perdemos a nossa característica, a nossa escola. De tanto exportar, acabando perdendo a nossa característica do futebol arte, do futebol, tá? Do futebol vencedor. E outro livro também importante, pessoal, esse aqui do Almir. Almir Moraes Albuquerque, o pernambuquino. Ele saiu do Sport do Recife, depois jogou no Vasco, depois foi para o Corinthians. Do Corinthians foi para o Boca Juniors, da Argentina. Depois para o Fiorentina e para o Genoa na Itália. Voltou para o Santos, ficou reserva, né? Não tinha como jogar como titular daquele timaço. Mas substituiu o Pelé naquele jogo do Campeonato Mundial de 63, né? Inclusive no último jogo o pênalti foi em cima dele, ele ajudou o Santos a ser bicampeão porque o Pelé estava contundido, tá certo? E aqui tem, olha, aqui o Almir e o Pelé. Aqui nós temos o Almir, o Garrincha e o Zico, tá? E aqui nesse último nós temos o Almir, o Paulinho e o Dino Sano. A Legião Estrangeira, tá? A Legião Estrangeira do Boca Juniors em Buenos Aires, né? Os 3 brasileiros que jogavam no Boca Juniors, o Almir, o Dino Sano, tá? E o Paulinho. Então esse livro aqui, pessoal, é o livro que eu vou me basear justamente para demonstrar como era o futebol brasileiro sobre todos aqueles aspectos que eu enumerei, certo? Questão da violência, do suborno, das drogas, né? Da relação dos cartolas com os jogadores, dos dirigentes. Quer dizer, tudo isso, dos cartolas, né? Tudo isso que permeava o futebol brasileiro daquela época. Esse aqui também é um livro importante porque ele mostra justamente como era a torcida nos estádios, o número de torcedores que havia naquela época. Porque vocês viram que fizeram a reforma no Maracanã, hoje tem 78 mil pessoas. Naquela época o estádio chegava a 150, 160 mil pessoas, só para assistir um clássico do futebol carioca, tá? Esse aqui é o livro do Ceará, Sporting Clube aqui de Fortaleza. Ele é importante porque tem um detalhe sobre o jogo 1000 do Santos aqui com o Ceará em 72, porque ele fez o milhão de gols em 69, depois fez o jogo 1000 com a camisa do Santos aqui em Fortaleza com o Ceará, certo? E esse aqui é o livro do Santos, olha. O time dos sonhos, o time do Santos do jornalista Aldir Cunha. E aqui a gente tem justamente o time o time principal do Santos, né? E sobretudo as escalações que eu vou mostrar depois, tá?
do time que jogou contra o Milan, tá? No primeiro jogo e no último, justamente o Almir substituindo o Pelé. Tá certo? Então vamos lá. Bem, na Copa do Mundo de 58, o Pelé tinha saído daqui, inclusive, contundido, né? Mas levaram sabendo que ele se recuperasse seria uma força para o Brasil na Copa. Mas o Brasil no primeiro jogo contra a Áustria ganhou de 3-0. Mas a escalação do ataque era Joel na ponta direita, depois o Mazola, que era do Palmeiras, Joel era do Flamengo, depois o Dida também do Flamengo e o Zagallo do Botafogo. No segundo jogo o Brasil empatou 0-0 com a Inglaterra, então aquilo já gerou uma preocupação dos jogadores, sobretudo, que podia perder esse terceiro jogo, já ia ficar. E aí o terceiro jogo era contra a Rússia, aí já ia ficar um pouco difícil a classificação. Então os próprios jogadores, os antigos, sobretudo, como o Nilton Santos, o Didi, o Vilmar, fizeram a pressão no técnico para colocar já o Pelé e o Garrincha, né? Então no terceiro jogo, já o time entrou já modificado, do 4-2-4, né? E também no meio de campo era Dino, Sandro e Didi, já entrou o Zito, né? Era Zito e Didi, Garrincha, Vavá, Pelé e Zagallo, tá? Então a partir daí, com a Rússia e o Garrincha entrou estraçado na defesa da ex-União Soviética, abriu caminho para o Brasil ganhar de 2-0. E no quarto jogo foi o jogo que o Pelé contra o País de Gales, um jogo truncado também. Ele fez o primeiro gol dele na Copa do Mundo, né? E a partir daí do sexto jogo contra a França, o Pelé fez foi 5-2 e o Pelé fez 3 gols, né? E a partir desse momento ele já apareceu para o mundo como o rei do futebol, né? Depois dessa partida. E na última também, depois de 5-2 contra a Suécia, né? Ele fez 2 gols. Então fez 6 gols, tá? Em 4 jogos, né? Sendo o artilheiro do Brasil. Então, Brasil campeão, justamente confirmando aquele que o Nelson Rodrigues tinha dito, né? E escolhi, digamos, perder aquele complexo geral e fomos campeões pela primeira vez. Agora vamos pular para 62, no Chile. 62, o Brasil, primeiro jogo ganhou do México, 2-0, inclusive com o gol do próprio Pelé e do Zagallo. O segundo jogo foi contra a Tchecoslováquia, foi 0-0, mas nesse jogo o Pelé se contundiu, né? E entrou em seu lugar o Amarildo, que também era do Botafogo. Então o Amarildo não teve problema em substituir o Pelé. Até porque ele estava no meio de jogadores do Botafogo, se sentiu bem na seleção, como o Zagallo, o próprio Didi, o Garrincha. Ele se sentiu como se estivesse também jogando pelo Botafogo. Então ele se saiu bem, fez 2 gols contra a Espanha, o Brasil ganhou 2-1. E no último jogo, que foi contra a própria Tchecoslováquia, que o Brasil ganhou de 3-1, ele também fez um gol. Tá? Então, Pelé, bicampeão do Brasil, Pelé bicampeão, mas ele só participou praticamente da primeira partida, porque a segunda ele participou, mas sofreu a distensão logo no primeiro tempo, ficou em campo apenas para completar o time, já que naquela época não podia haver substituição. Tá? Agora, saindo da Copa do Mundo, vamos para a relação do Pelé com o Santos, né? Porque o Santos fazia aquelas excursões, mas tinha participação também no Campeonato Paulista, na Taça Libertadores e no Campeonato Mundial de Clubes, né? Então na Libertadores o Santos em 62 foi campeão contra o Peñarol do Uruguai, né? Agora só um detalhe, naquele tempo não era como hoje, que só tem um jogo, por exemplo, do Mundial de Clubes, né? Era melhor de 3. O time jogava lá no país de origem, depois jogava aqui
E se cada um ganhasse uma vez, tinha um terceiro jogo. E esse jogo contra o Peñarol foi na Argentina. Por quê? Porque o primeiro jogo o Santos ganhou, depois perdeu aqui, e o terceiro jogo era de desempate, foi justamente na Argentina. E em 63 o Santos ganhou do próprio Boca Juniors lá dentro da Bomboneira. Eu não sei nem como é que eles saíram vivos de lá, mas conseguiram vencer aquele timaço do Boca Juniors lá dentro da Argentina. Foi um feito memorável, né? Agora vamos para o Campeonato Mundial, né, de clubes. Em 62, o Santos enfrentou o Benfica de Portugal, inclusive com o Eusébio, né? E depois o Eusébio se saiu bem na Copa de 66 na Inglaterra e o Pelé não, né? Mas interessante notar que o Santos venceu bem no Maracanã, de 3-2, e o segundo jogo foi lá em Portugal, no Estado da Luz, né? E lá foi um verdadeiro show do Santos contra o Benfica, né? Na verdade era para ser praticamente 5-0, com 3 gols do Pelé. Muitos dizem até, mas no final de contas o Santos relaxou e deixou o Benfica fazer 2 gols, então saiu por 5-2. Mas o próprio jogador do Santos e o próprio Pelé admite que esse foi um dos melhores jogos da vida dele, defendendo o Santos. É um jogo espetacular. Está aí na internet para alguém quiser ver, né? As imagens não são muito boas do canal 100, mas quem quiser ver vai ver um show que o Santos deu lá dentro de Portugal contra o Benfica. Agora vamos para 63. Em 63, depois da Libertadores que ganhou contra o Boca Juniors, os dirigentes do Milan já estavam lá já para verificar, para saber quando era que ia ser o jogo, o primeiro jogo contra o Santos, né? Que foi lá na Itália, em Milão, no estádio San Siro, e depois teria mais 1 ou 2 partidas, dependendo do resultado. Então no primeiro jogo, o Milan ganhou do Santos de 4-2 lá na Itália, 4-2. E os 2 gols do Brasil foi justamente do Pelé. O Amarildo também fez 2 gols. O Amarildo que tinha substituído o Pelé na Copa 62, já estava jogando pelo Milan da Itália. Ele e o Altafini, que era o Mazzoli, tá? Então tinha 2 brasileiros. E aí o Santos também tinha vencido a seleção brasileira, assim, em julho de 63, tinha ganho por, acho que 3-0, né? Então o Almarildo estava de salto alto, dizendo que o Pelé não jogava mais nada, que o Pelé estava superado, que o Pelé não era mais o rei do futebol, etc. E interessante notar que o Pelé se contundiu também no Campeonato Paulista, para fazer o segundo jogo aqui no Maracanã, né? Que foi 14 de novembro de 63. E então quem foi substituir o Pelé foi o Almir, né? Que é justamente esse livro aqui que ele conta sobre o futebol. Então eu vou separar. Aqui também o Almir quando jogava pelo Flamengo, olha, eu esqueci de mostrar. Então veja o que ele diz aqui, ó. Sobre Pelé. Ele diz assim, ó. Talvez o meu azar e de muitos outros é que nós jogamos futebol na época de Pelé. Silva, meu companheiro no Flamengo, que ainda me faz seus gols do Vasco da Gama, disse muitas vezes à imprensa que eu, Almir Moraes Albuquerque, poderia ter sido o cartaz de Pelé se tivesse jogado em outra época. O futebol de Pelé impediu uma avaliação exata da qualidade de muitos jogadores que atuaram de 1958 para cá. Nós perdemos com isso, mas eu pessoalmente tive uma compensação. Joguei ao lado dele. Só isso já me emociona. Eu tenho Pelé no altar. Quero tanto bem a ele quanto a minha mãe. Eu o adoro. Pelé não existe mesmo. Então está aqui a admiração que ele tinha pelo Pelé. Até porque está substituindo o Pelé no maior jogador do mundo, era um verdadeiro orgulho para ele. Mas só que o Almir é o seguinte, ele entrava em campo para morrer pelo time, certo?
Então ele diz, inclusive aqui, olha, na pressão do jogador, olha o que ele diz aqui, o Almir. Ele diz, olha, mas, mas a imagem que deixei não foi a de craque, e sim de marginal. Os que criaram esse conceito de mim não sabem o que o jogador enfrenta no futebol. Não sabe, por exemplo, que a época em que o jogador vive apenas do bicho das vitórias. O bicho era justamente uma premiação que eles tinham quando venciam os jogos, tá? Não sabe, por exemplo, que a época em que o jogador vive apenas do bicho das vitórias, que cada jogo tem que ser travado como uma guerra, porque dele depende da subsistência da família, o pagamento da prestação de um apartamento, a boa roupa, o automóvel e o conforto. Os caras que conhecem o futebol por dentro, como o João Saldanha, sabem o que o bicho representa. Lá dentro de campo não tem isso de amigo, companheiro. É a lei do cão, ou eles ou nós. Então está aqui mostrando como era o futebol da época, né? Então, no segundo jogo, que foi, o Santos tinha perdido lá na Itália, o segundo jogo no Maracanã, mas como diz aqui adiante, olha, como diz aqui adiante, com 20 minutos os italianos estavam ganhando de 2-0. Olha, então já tinha perdido lá por 4-2. E quando o segundo jogo aqui já estava perdendo por 2-0, o primeiro tempo foi 2-0 para o Minas. Aí o time ficou, vamos dizer, instável, né? Mas a preleção dentro de campo, o Santos inclusive voltou mais cedo para o campo. E nós só temos essa oportunidade para virar esse jogo. E realmente logo nos primeiros minutos houve uma investida do ataque do Santos. Houve duas faltas que o Pepe bateu, foi 2 gols de falta, que o Pepe tinha um chute muito forte, que era uma bomba, fez 2 gols, depois o Lima e o Mengal. Então o placar de lá foi repetido aqui. 4-2 para o Santos. Então empate. Então teria que ter o terceiro jogo. Bem, mas nesse jogo aí, apesar disso, os italianos achavam que o juiz estaria sendo favorável ao Santos, né? E queria inclusive mudar o juiz para a terceira partida, mas não conseguiram. E aí vem justamente para a terceira partida aquela questão, inclusive, se haveria ou não, digamos, probidade e honestidade da arbitragem ou não. Então, no terceiro jogo, que foi mais difícil, veja o que o Almir diz. Inclusive com um contato que ele teve dos jogadores com os dirigentes do Santos, com os cartolas do time. Então ele diz assim, ó, seu Moran, que era o seu Nicolás Moran, que era um dirigente do Santos, foi muito franco, me deu o recado direto. Eu entendi logo e pedi detalhe. O papel dele era agir fora do campo. Meu lá era entre as 4 linhas, onde tinha que trabalhar. Você pode fazer o que quiser dentro do campo, Almir. Você é rei lá dentro, faz o que achar melhor. O juiz não vai fazer nada, tá? Então está aqui justamente ele demonstrando aqui que, tá? Que o juiz já estaria, inclusive, já propenso a, digamos, se houvesse uma falta, não expulsar e favorecer o time do Santos, tá? Agora a questão do doping, que eu esqueci de falar, inclusive, no segundo jogo ainda. Ainda não estou no terceiro, estou no segundo. Aí diz assim, ó, sobre a questão do doping, do jogador entrar com... Porque naquela época ele chamava de bolinha, né? Não é hoje, que ele fala em doping, droga, etc. Então ele diz, ó, alguém tem dúvida que existe doping no futebol, que nos jogos mais importantes há muitos jogadores drogados, uns porque o clube lhes dá a bolinha, outros porque estão por conta própria. Naquele Santos e Milan, 14 de novembro de 63, aqui no Maracanã, eu entrei muito doido dentro do campo. Antes de começar o jogo, Alfredinho, então assistente técnico do Lula, treinador do Santos, me chamou e falou, claro, porque aquilo era normal, tão normal quanto a distribuição de camisa. Você quer tomar uma bola? Por que eu não ia querer? O bicho pela conquista do bicampeonato mundial de clube era 2.000 cruzeiros.
Dava para comprar um Volkswagen zerinho. Nós entramos em campo vendo o automóvel ao alcance da mão. Do outro lado estavam os caras que podiam impedir isso. Era preciso então fazer tudo. A gente se matar dentro do campo para não deixar que eles faturassem o nosso bicho, tá? Então mais adiante ele disse, quero sim, me dá aí. Depois que Alfredinho me deu a bola, fiquei doido, na vontade mesmo. Eu estava substituindo o Pelé, que tinha me se machucado, e precisava dar tudo de mim, porque substituir o Negão é muita responsabilidade. O Santos tinha um timaço, Gilmar, Ismael, Mal, Haroldo e Dalmo, Zito e Mengalo, Doval, Coutinho, Pelé e Pepe. Uma máquina. Mas naquela noite estavam sem as suas duas peças principais. Zito, que foi substituído por Lima, e Pelé, que estava com uma distensão na coxa. Eu peguei a camisa 10 mais famosa do mundo e fiz uma promessa a mim mesmo. Vou jogar por mim e pelo Negão. Tá? Então nessa época não tinha esse problema de chamar o Pelé de Negão, porque era uma coisa comum entre os jogadores, né? Agora, para o terceiro jogo, veja o que ele diz para poder ganhar o jogo em campo, né? Aqui, vou ler aqui só a parte principal, senão vai ficar muito longo. Ele diz assim, ó. Com alguns minutos de jogo, Balzarini estava com a cabeça enfaixada. Esse é o terceiro jogo. Muito corajoso, ele se atirou numa bola que estava mais para mim. Não tive tempo de evitar o acidente, nem estava com essa preocupação. Chutei a cabeça dele. Quando eu vi o sangue correr, me afastei, pensando que talvez tivessem utilizado o italiano, ou provocado de coisa grave. Os italianos me cercaram e eu me fiz de vítima. O povo vibrava, seu Morano também. Eu ia acabar decidindo a partida. Com meia hora de jogo, Lima fez um cruzamento pelo alto, eu estava mais ou menos ali pela marca do pênalti. Ia chegar um pouco atrasado na bola, mas tinha de tentar de acreditar em mim. Vi quando Maldini, que era o zagueiro do Milan, desesperado, levantou o pé tentando cortar o lançamento. Eu tinha de dar tudo ali naquele lance. Meter a cabeça para levar um pontapé de Maldini, correr o risco de uma contusão grave, ficar cego, até mesmo morrer, porque o italiano vinha com vontade. Agora era ele ou eu. Meti a cabeça, Maldini enfiou o pé, eu rolei de dor pelo chão. O argentino João Ambrosi não conversou. Pênalti. Então, aqui foi a oportunidade do Santos ganhar o título mundial de 63. Ele continua. Os italianos ficaram loucos. Durante 10 minutos catimbaram, protestaram, tiraram a bola da marca do pênalti. Nós fomos lá e a colocamos no lugar. Era uma guerra. Maldini, que parecia enlouquecido mesmo, partiu sobre João Ambrosio para agredi-lo. O argentino não convenceu, expulsou-o de campo. Os outros jogadores do Milan começaram a abandonar o campo. Ficou uma zorra total. A torcida vaiava os italianos, os policiais tomaram posição em torno do campo. A qualquer momento ia sair uma briga daquela entre os jogadores. A muito custo, os italianos se acalmaram e concordaram com a cobrança do pênalti. Finalmente, o Dalmo cobrou, tá? E converteu o pênalti. Então o Santos foi bicampeão mundial graças a essa bravura do próprio Almir. Como eu disse, ele entrava no campo para lutar pelo time dele como se fosse um leão, né? Uma garra tremenda. Inclusive se envolveu em várias confusões e infelizmente ele inclusive morreu em 73, inclusive o livro foi terminado, uma confusão lá no Rio de Janeiro, ele foi assassinado, né? Morreu com 30 e poucos anos, muito novo. Mas foi um grande jogador. E esse livro aqui, pessoal, esse livro foi publicado em 70, na década de 70. Então, ou seja, nós estamos em 2023, então ele tem mais de 50 anos que ele está aqui. Mais de 50 anos que foi publicado, né? Ele está aqui comigo, que é uma das peças raras que eu tenho. Eu tenho comigo aqui e guardo com muito carinho esse livro, né? Quer dizer, pouca gente conhece o Almir, mas foi um grande jogador do futebol brasileiro. Tá? E, inclusive, deixa eu mostrar aqui a seleção do Santos, digamos assim, né? Que é justamente para mostrar a vocês aqui, ó.
o Santos, né? Que foi o primeiro jogo contra o Milan, né? Lima, né? Lima, Zito, Dalmo, Calvé, Gilmar e Mauro. Doval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pé. Tá? Já no segundo, no terceiro jogo, que foi o jogo que o Almir jogou, houve apenas algumas modificações. Aqui a gente vê o Haroldo, Dalmo, Lima, o Ismael, o Gilmar e o Mauro, né? No ataque muda só, em vez do Pelé, entra o Almir, tá? Doval, Mengalvo, Coutinho, Almir e Pepe, tá certo? Bem, agora passando do Campeonato Mundial do Clube, vamos para a Copa de 66. A Copa de 66, todo mundo já sabe, foi um fracasso. O Brasil só ganhou no primeiro jogo contra a Bulgária, né? 2-0, um gol do Pelé e do Garrincha, falta. E depois perdeu para a Hungria e perdeu para Portugal. Saiu logo na primeira fase. E o Pelé foi caçado em campo. Então, a Copa de 66 foi um verdadeiro fracasso, né? Mas aí, o Pelé inclusive disse que depois não ia mais jogar futebol, certo? Não ia mais para a Copa. Mas depois voltou atrás, graças a Deus, e foi para a Copa de 70 no México, e foi aquele sucesso, e tornou-se tricampeão mundial com aquele time fabuloso da Copa de 1970, né? E eu queria destacar também a questão do milésimo gol do Pelé, né? Foi em 19 de 11 de 69, inclusive o dia da bandeira. Então eu trabalhava aqui numa loja de calçado, aqui em Fortaleza, a antiga sapataria Belém, que nem existe mais. E eu, antes de entrar no trabalho, eu ficava vendo nas bancas de revista, já acompanhando os jornais mostrando 985, 986, etc. Passamos a acompanhar semanalmente. Quando foi já para completar os 1000 gols, o Santos ia jogar lá na Paraíba contra o Botafogo, acho que estava em 1996. Então os políticos fizeram aquela festa toda para ver se o Pelé fazia o milésimo gol lá. Acho que o Santos fez 3 gols e o Pelé fez 1, mas aí o goleiro simulou uma contusão e o Pelé quem substituiu o goleiro, né? E aí o milésimo gol ficou para o próximo jogo contra o Bahia, lá em Salvador, lá na Fonte Nova, né? E lá o Pelé ia fazendo o milésimo gol, só que quando ele chuta, os dois zagueiros, um dos zagueiros tira a bola para fora, inclusive é vaiado. Isso ele conta aí, inclusive nos documentários que passaram na TV. Então o milésimo gol ficou para justamente no jogo contra o Vasco, justamente no dia da bandeira, que eu pensei que fosse até uma armação para cair nessa data, mas não foi. Foi uma coincidência. Então, contra o Vasco, no dia da bandeira, em 69, estava o jogo truncado, que já estava 1-1. E se vocês podem ver, quem assistia aí a TV, o jogo, o Pelé com a defesa do Vasco congestionada, viu uma brechinha da defesa lá para o canto direito da trave do Andrade, que era o goleiro argentino, né? E ele tenta jogar a bola lá, só que o goleiro da Argentina, muito bom, foi lá na gaveta e espalmou a bola, né? Ali seria o milésimo gol. Mas depois, numa jogada em que ele avançou, entrou na área, foi calçado, caiu, o juiz marcou pênalti. Então, o milésimo gol foi justamente marcado de pênalti contra o Vasco em 69, tá? Ele pegou o Campeonato Mundial, campeão, tricampeão da Copa de 70. E tem outro jogo aqui interessante, que é o do milésimo gol de Pelé vestindo a camisa do Santos. Olha, teve o milésimo gol de Pelé e teve o milésimo jogo que ele participou vestindo a camisa do Santos. Esse jogo foi aqui em Fortaleza contra o Ceará. Está nesse livro aqui do Ceará, do Lúcio Chaves Holanda, tá? Bem, então aqui é uma divergência também, porque se você entrar na internet, a data do jogo é 3 de 2 de 72, aqui está 3 de 11 de 72.
Então, a questão da data aí. Então, a gente às vezes tem que procurar várias pontas para saber a informação correta. E aqui eu vou ler a escalação do Santos e do Ceará para vocês verem um pouquinho de divergência. Ceará, Hélio, Paulo Tavares, Odélio, Mauro Calixto, Dimas, Edmar, Joãozinho, Nado, Jorge Costa, Samuel e da Costa. Agora do Santos, Joel Mendes, Turcão, Paulo, Altivo, Murias, Vicente, né? Xará aqui, Léo, Pitico, Roberto Carlos, Afonsinho, Edu, Pelé e Ferreira. Agora veja, o Pelé fez o gol dele aqui. O Ceará ganhou 2-1. E o gol do Santos foi do Pelé. E os gols do Ceará foi do Samuel e da Costa. Agora veja o que o da Costa diz sobre o gol. Ele diz assim, olha, a jogada. A jogada foi assim, o Samuel, o Edmar, não lembro direito, meteu uma bola para o Jorge Costa na ponta direita. O Jorge ganhou na carreira do Rildo, que era o lateral esquerdo do Santos. Foi na linha de fundo e cruzou. Eu ameacei ir na marca do pênalti e voltei. O Carlos Alberto, que era o lateral direito, presumo Carlos Alberto Torres, né, o capitão da seleção, e tinha chegado, e o Carlos Alberto, que era o lateral direito, e tinha chegado da seleção com aquela bola toda, subiu. Mas eu subi na frente dele e cabecei. A bola bateu no pau da trave e entrou lá no cantinho. É um gol que eu tenho guardado até hoje comigo, tá? Então o da Costa, que era o ponto esquerdo do Ceará, narra o gol e fala em dois jogadores, o Rio, do lateral esquerdo, e o Carlos Alberto Torres, que foi o capitão. E esses dois jogadores não aparecem aqui na escalação do Santos. Então veja como às vezes as informações, pessoal, não batem. A gente tem que consultar, por isso que eu tenho muitos livros, muitas informações para ver qual é a informação correta. Quer dizer, aí existe essa dúvida. Se for na internet, vocês vão ver que a escalação vai bater com daqui. Mas pela narração do próprio jogador, que conhecia todos os outros jogadores famosos da seleção brasileira, como é que ele iria errar o nome dos jogadores que participaram do lance, né? Então, para terminar, apenas dizer que essa época do Pelé formou-se uma escola do futebol brasileiro. Quer dizer, se você considerar que de 58 houve 4 Copas e o Brasil ganhou 3, né? 75%, vamos dizer assim. Então formou-se uma escola. E nunca mais o Brasil ganhou uma Copa, aliás, ganhou a de 94 e ganhou a de 2002. Mas depois fez só perder para os times europeus. E por que isso? Justamente pelo que o PVC diz aqui, por causa da exportação dos jogadores brasileiros, né, para a Europa, para os outros centros de futebol, e perdendo a nossa característica principal. Então tem que haver uma reformulação, valorizando os campeonatos regionais. Tem uns comentaristas aí do Sul aí, e para eles só quem joga futebol se for na Europa. Negativo. Eu vou dar... Pessoal, antigamente os campeonatos regionais, os campeonatos estaduais, era como verdadeira uma guerra entre os times que faziam parte. Basta dizer do campeonato carioca, olha aqui, vou dar nesse livro aqui uma história do futebol. O que ele diz aqui, o Bilbo? O Flamengo rapidamente acolheu o talento de todas as classes, tornou-se o time mais popular do Brasil. Por isso, os Fla-Flu chegam a atrair multidões acima de 150 mil torcedores. Em 1963, 652 torcedores lotaram o estádio do Maracanã, estabelecendo um recorde mundial para jogos entre clubes. Porém, foi em São Paulo que o futebol se organizou inicialmente. Então está aqui, olha. Quer dizer, hoje o próprio Maracanã, com a reformulação que houve, pega no máximo 70, 78 mil, 80 mil pessoas. Naquele tempo, no campeonato estadual, dava o dobro, mais do dobro de pessoas que tinha no estádio, né? E ainda tinha aquela geral, que era para as pessoas mais humildes assistir o jogo. Quer dizer, e hoje está elitizado o futebol, com a predominância dos europeus sobre os sul-americanos, e só não está mais porque foi reconhecido o campeonato do Uruguai
das Olimpíadas de 24 e 28, e o Uruguai hoje é considerado como se tivesse sido tetracampeão mundial. Se não, nós sul-americanos estaríamos atrás dele e muito. Então tem que se fazer uma reformulação, impedir que o jogador saia muito novo aqui do Brasil, ou que se saia, que vai ganhar os tufos de dinheiro, que deixe algum valor para o time que lançou o jogador, né? Para que o time não fique prejudicado. Como por exemplo aqui o Ferroviário, que nunca mais foi campeão. Em 66, pessoal, o América, inclusive que saiu o cano inteiro daqui, foi jogar no São Paulo, né? Foi o campeão aqui no Ceará. No Rio de Janeiro foi um Bangu. Embora aqui também no livro do Almir ele fala que ele acabou o jogo porque viu o Flamengo perdendo, ele armou aquela confusão lá, o jogo terminou antes do tempo porque o Almir fez uma confusão maior do mundo, achando também que o juiz estava comprado, que o jogador do Flamengo tinha se vendido. Então foi aquela confusão toda. E para resumir, pessoal, eu vou colocar aqui os gols do Pelé da Copa de 58, tá bom? Por favor, aguarde aí. Jogadores existem que são ídolos de toda uma torcida. Esta é a história de um deles. Mais do que um ídolo, ele pertence e recebeu a consagração de todas as torcidas. O seu nome é manchete e suas jogadas são notícias. Esta é a história de um garoto de cor que descobriu o Brasil para o mundo em 1958 em Campos Suecos. Um garoto de cor que, como todos os garotos deste Brasil, sempre deixava um pedaço de unha nas peladas com bola de meia jogadas nas ruas mal calçadas. Esta é a história de Edson Arantes do Nascimento, o maior jogador de futebol do mundo. Ou, se preferem, esta é a história de Pelé, senhor futebol. Comecemos pelo ano de 1958. O Brasil ia tentar realizar o sonho que vinha acalentando carinhosamente desde 1930, o título de campeão mundial de futebol. Dentro da ribalta futebolística, a seleção do Brasil ia viver mais um drama. O enredo era o mesmo: futebol. Mudavam apenas o palco e os personagens. O objetivo era um só: a consagração e o aplauso de todo mundo. Entre os elementos convocados para defender o Brasil, lá estava o nosso personagem. Um garoto imberbe, de apenas 17 anos de idade, totalmente desconhecido, acompanhando tranquilamente o desenrolar dos acontecimentos, ao lado dos famosos Gilmar, Bellini, Zico, Didi, Garrincha, Vavá, etc. Contundido que for aqui no Brasil, num jogo-treino com o Corinthians de São Paulo, Pelé não participou das duas primeiras partidas contra Áustria e Inglaterra. Estreava contra a Rússia. Sua consagração deu-se no dia 19 de junho de 1958 em Göteborg, no estádio de Nia-Levy. O adversário era o país de Gales. O Brasil vencia por 1-0, gol consignado por Pelé, que começava assim a cavar os alicerces para o Monumento da Glória, através de suas jogadas fenomenais. De Celso do país de Gales. Vai de fora de arremessar para o Brasil. Prepara-se de sorte, chama a Amazola para fora da área. Arremessa para a Amazola. Corte de bola, bola do zagueiro lateral esquerdo, Arthur marca. A Amazola agora por põe na lateral das arquibancadas em novo arremesso para o time brasileiro. Vai arremessar de sorte para a Amazola, repetindo o lance. A zona de puxeta para o grupo de Didi. De cabeça para a Colônia. Espetacularmente, e rola a carota por baixo de fora.
jogada mirabolante, acaba vencendo o arroqueiro Kelsey no país de Gales. Agora o Brasil deve se tranquilizar e poder oferecer realmente a sua grande exibição de futebol. Dada a nova saída, ataca o time do país de Gales. Começava aqui, com este lance, uma carreira magnífica, esplendorosa, que nos daria o maior jogador de futebol de todo o mundo. Vinha então a França. A França com o ataque mais realizador do certame do mundo. A França de Fontaine, de Copar, dia 24 de junho de 1958. Estocolmo. Aqueles que compareceram ao estádio de Solna para ver em ação a seleção francesa viram espantados o 11 do Brasil. E neste, um garoto de cor, com o número 10 às costas, criando jogadas, inventando jogadas, como um gênio diabólico que fazia com que a bola o obedecesse docilmente. Era Pelé, conquistando a Suécia, entusiasmando a França e fazendo o Brasil sorrir de alegria. O arqueiro francês AB e seus companheiros de retaguarda viam assustados aquele deus menino, ensaiando passes de balé, um balé bem brasileiro, faiscante e rico como um carrossel colorido. Recebeu Babá na meia, atrasou para entregar a Zagallo. Zagallo na esquerda para Babá, evoluiu bem, ainda vai tentar o centro, fechou, recuou, deu para Pelé, tentou o drible, a bola escapa de controle e cai com o Zito na cobertura. Zito foge agora pelo setor esquerdo, infiltra-se bem, vai para a linha da área, arma o tiro, fuzila, bate nas costas de um brasileiro, sai na esquerda com o Babá, vai tentar cruzar, toca no gol, para Babá! Gol de Pelé! 3-1 para a equipe do Brasil! É que a bola chutada no centro e rebocada para a esquerda. Bateu no corpo de um francês nitidamente. O bandeirinha do lado das arquibancadas quis marcar um impedimento. E fora na área, recolheu o balão, vai calcar, entrando na jogada Leron. Caiu o Pelé, ficou por o Leron. Leron entregando para a esquerda, bola antecipação de Dessorte. Recolhe Dessorte, põe a trava no terreno. Rola fora na ponta, entregando para Garrincha. Garrincha passa agora pelo ponteiro. Movimenta-se dentro da área, deu a Pelé. Ajeita a cara, aponta a babá, virou, chutou, caiu, voltou para a Pelé. Gol de Pelé para o Brasil. Brasileiro. Foi acertado um babá depois do gol marcado. 4 para o Brasil. Nem para a França no campeonato mundial de futebol. Chegava finalmente o dia 29 de junho de 1958. Estocolmo se engalanava para a partida que apontaria o campeão mundial de futebol. Brasil e Suécia frente a frente. Foi neste cotejo que Pelé se consagrava definitivamente. Os jornais de todo o mundo gritaram em manchetes o seu nome. E a crônica esportiva o considerava o maior jogador do mundo. E naquele cotejo, Pelé marcou 2 gols, que vivem até hoje na lembrança de todos aqueles que tiveram a felicidade de presenciá-los. Zagallo espera a marcação do médio adversário, passa por ele agora para dentro da área, vai carregando, bola recuada para Nilton Santos, nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora para o peito domina, tira espetacular, magistral gol de Pelé, dentro da área, dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo na cidadela contrária. Um gol de Copa do Mundo de Pelé. Maravilhoso. Agarra o arqueiro excesso no canto esquerdo na sua cidadela. Pelo meu cronômetro faltam 10 segundos. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o árbitro e gol! Pelé! Com uma cabeçada extraordinária, marca o 5º gol do Brasil. Brasil campeão mundial de futebol. 2 gols de Babá. 2 gols. Mas deixemos de lado o campeonato.
2007. Bem, pessoal, está aí a forma como nós vimos a participação do Pelé na primeira Copa do Mundo, e essa é a minha homenagem que eu faço a ele como nosso grande ídolo do nosso futebol, né? E eu, inclusive, fico até emocionado, porque era assim que a gente assistia o jogo quando era criança, da seleção brasileira, do Pelé. E essa é a pequena homenagem que eu faço em nome de todos os torcedores brasileiros para o grande nosso ídolo Pelé, que se foi, mas que será eterno, né? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, e se alguém se interessar, que se inscreva no canal. Eu faço poucos vídeos, mas quando eu faço, normalmente as informações são muitas e não dá para fazer um vídeo mais curto. Muito obrigado.